agora vamos dar sequência. Tivemos esse vídeo do Trump, que foi a coletiva que ele deu, e aí ele falou de vários pontos, eu separei alguns aqui. Primeiro, a captura de Maduro. Ele anunciou a captura de Maduro, falou que está indo para ser julgado em Nova York, ele e a esposa, foi o ponto que eu falei. As acusações que o Maduro vão enfrentar: narcoterrorismo, segurança nacional, propriedade e petróleo, que foi a questão lá que eles fizeram o Somebody Love lá. Geopolítica, ele pegou e falou que ele quer ter projeção e influência na América Latina. Isso é fundamental, primordial, é topo de interesse e relevância da estratégia americana. Isso é importante pra gente. Ele também falou que o paralelo da política interna, interna americana, a lei e ordem, ou seja, ele deu exemplos de estados que ele utilizou a força militar americana, ou seja, o exército americano, para intervir e gerar segurança nas cidades. Ele citou Washington, Chicago, Los Angeles e Nova Orleans, que estava simplesmente sendo tomada pelo crime. Ele colocou o exército na rua e deu jeito. E ele está falando que ele vai conseguir fazer a mesma coisa, ele falou que ele vai conseguir fazer a mesma coisa na Venezuela. Não vai ser tão simples assim. Esse aqui é o resumo, tá? O resumo do que aconteceu. E ele falou um ponto interessante. Na teoria, quem vai ser o novo governador da Venezuela vai ser o Marco Rubio. Meus amigos, o que a gente está assistindo aqui é histórico. Podem confiar no que eu estou falando para vocês. É histórico. Seguindo, temos o motivo de por que esse evento foi tão bem sucedido e estava basicamente condenado a ser bem sucedido porque a estratégia foi muito bem feita. Olha o que os Estados Unidos fizeram, quais foram os resultados daquele fechamento de exportação de petróleo da Venezuela. Presta atenção. Aí teve outro ponto, a gente falar nisso aqui. Nessa entrevista aí, nessa coletiva do Trump, teve muita gente perguntando: você teve informação, alguém ajudou os Estados Unidos a ter esse resultado? E aí o Marco Rubio pegou e falou assim: não, ninguém ajudou, o prêmio dos 50 milhões de dólares está intacto, não vai ser distribuído para ninguém porque ninguém ajudou os Estados Unidos a fazer essa mega operação perfeita. Isso me surpreendeu, tá? Isso me surpreendeu. E a gente vai descobrir. Se esses 50 milhões ficarem intactos, realmente é porque ninguém ajudou. Se eles tiverem que distribuir, isso vai ter que ser notificado. Você não pode tirar um dinheiro do Estado americano sem dizer pra onde tá indo. Ou seja, se eles distribuírem, a gente vai descobrir que ele mentiu. Eu acho que não mentiu, tá? Se fosse o Trump falando, vou ser sincero, tem o risco de mentir. Mas o Rubio não tem histórico de mentira, não. Seguindo. A principal fonte de dinheiro da Venezuela está secando, e não é por falta de petróleo, é por falta de saída. A produção na faixa do Orinoco, a região mais rica em petróleo do país, despencou quase 25% em apenas 2 semanas e caiu para cerca de 498 mil barris por dia no fim de dezembro. Para entender o tamanho do problema, essa faixa sozinha costuma responder por quase 2/3 de todo o petróleo produzido pela Venezuela. O motivo não é técnico, é Por que o... geopolítico. Os Estados Unidos estão apertando o cerco. Por que eu falei que estava condenada ao sucesso a operação praticamente? Porque basicamente o tempo estava do lado dos Estados Unidos. Quanto tempo ele deixasse rodar ali, ia acabar o dinheiro do Maduro e ele ia entrar em desespero e os próprios amigos iriam canibalizá-lo. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. E agora presta atenção no funeral da Globo News. Bom, venezuelanos que moram fora do país saíram às ruas para comemorar a captura de Nicolás Maduro. No Chile, uma multidão se reuniu na capital Santiago. Muitos carregavam bandeiras da Venezuela e dançaram no meio da rua. A diáspora venezuelana no Chile está entre as maiores da América do Sul. Muitos fugiram para o país. As maiores diásporas, que é basicamente os refugiados, são Colômbia primeiro, segundo Brasil, terceiro Chile. Só que entende o tom de voz que ele fala, de tristeza. A grande realidade é que a gente está vendo a libertação de um país e o cara triste. Olha o Chile aqui, ó. Galera comemorando, todo mundo feliz. Isso que aconteceu no mundo inteiro, tá? Também teve na Venezuela e tudo mais. Na Venezuela não, teve em Madrid, na Venezuela também teve, mas em Madrid também teve. E agora, meus amigos, o que o Lula fez? Madurinho caiu de Maduro. Foi de arrasta para Venezuela, para Nova York. O pedido de Lula a assessores na reunião de emergência sobre Maduro. Caiu o Maduro foi de arrasta, Lulinha acordou e falou: caraca, a gente tem que fazer uma reunião. Chamou a galera mais cabeçuda do governo, a galera mais inteligente, os líderes, a galera papou. E aí? E aí o que aconteceu? Teve a reunião, conclusão da reunião, o Lula pegou e falou assim: galera, vamos dar uma estudada aí, vamos fazer outra lá umas 5, 7 horas da tarde, porque vocês não estão sabendo de porra.
Foi mais ou menos isso, tá? Foi mais ou menos isso. Quer ver? Tem aqui, ó. Lula manifestou preocupação e fez um pedido aos seus principais auxiliares em uma reunião que discutiu a invasão da Venezuela e a captura do ditador Maduro. Segundo apurou a coluna, com fontes que participaram do encontro em Itamaraty, chefe do palácio solicitou que seus assessores reunissem o maior número de informações possíveis. Ou seja, ele fez uma reunião para a galera reunir informação para outra reunião. Ou seja, chegou lá sem ninguém saber de nada, entendeu? É isso que dá você usar os cargos à sua volta como cabide de emprego. Você só coloca gente com pouca competência. Isso aqui é a realidade. E Ronei, muito obrigado pela colaboração aí, ó. Fez uma colaboração de R$10. Muito obrigado, Ronei. Muito obrigado. Seguindo, quem tiver pergunta pode ir fazendo aí que eu vou respondendo, tá? Mas isso aqui é incompetência, que é o resultado da incompetência. O cara parou o sábado pra falar com outros caras. Pô, vamos dar uma reunião, vamos trazer alguma coisa, vem com alguma coisa, porque vocês não trouxeram porra nenhuma. Amigo, o Brasil é uma piada, né? É uma piada isso aqui. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é real, tá? Tá ali na matéria. Lula monta QG com base militar, em base militar, para reunião de emergência após queda de Maduro. Até agora não saiu nenhuma resolução disso. O Lula fez um comentarinho muito xoxo sobre o Trump fez errado, invadiu, violência, a gente é um continente de paz, não sei o quê. Mas a grande realidade é a seguinte, tá? A meta é de 700 likes. Cadê, pessoal? 700 likes, cadê vocês? Me ajudem aí, estamos com 800 pessoas ao vivo. Seguindo, por que que o Maduro está em pânico? Por que que o Lula? Porque o Lula está em pânico? Por causa disso aqui, ó. Segura só. Venezuela deve mais de 10 bilhões de reais para o Brasil. Essa dívida toda aconteceu assim. Em 2002, o exportador brasileiro tinha receio de vender para uma Venezuela da vida e não receber por isso. E a solução do governo foi colocar o BNDES no meio da história. O exportador vendia uma mercadoria ou um serviço, fechava um contrato de financiamento com o BNDES e com o importador, enviava a mercadoria, o BNDES pagava pela exportação e torcia para receber o pagamento do importador. Acontece que por muito tempo e muitas vezes esse pagamento não chegou. O BNDES, quando não entubava o prejuízo, acionava o Fundo de Garantia à Exportação. E aí quem entubava o prejuízo era o Tesouro Nacional. E a partir de 2007, essa modalidade de financiamento às exportações do BNDES acelerou muito forte para países da América do Sul. Olha que incrível esse gráfico que eu fiz para vocês. Até estacionar lá mais ou menos em 2016. Depois de anos de relações diplomáticas suspensas entre Brasil e Venezuela, o governo Lula se reaproximou de Nicolás Maduro em 2023. Mas deu errado. O venezuelano ficou revoltado quando o Brasil vetou a entrada do seu país nos... Por que que o Lula está impactado? Como o vídeo falou, a Venezuela deve 10 milhões de reais ao Brasil. 10 bilhões. Só que tem um ponto. Você entendeu o esquema. Basicamente, eu vendia para a Venezuela não me pagava, o BNDES me pagava. Para a gente chegar a 10 bilhões, você passou pelo 1 bilhão. Você tomou um calote de 1 bilhão, eles não estavam pagando e você continuou exportando, continuou exportando. Ou seja, teve uma chancela, teve alguém ali falando, não, a gente vai continuar rasgando dinheiro. Vocês conseguem entender isso? Porque vamos supor que você empresta dinheiro para o seu primo. Você emprestou 1.000, ele não te pagou. Você vai emprestar o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar a 200 mil, 300 mil reais? Não, você para nos primeiros 1.000, nos 5 mil, nos 10 mil, nos 30 mil. Você não vai continuar apostando. No caso do Brasil foi o contrário, a gente continuou apostando. Ou seja, tinha uma vontade intrínseca de fazer aquilo. Vocês conseguiram compreender que existia uma vontade ali para fazer aquilo? E lembre que para esse vídeo alcançar mais brasileiros, você precisa curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!